E aí pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Bom, vamos então finalmente fazer esse vídeo que eu estou ensaiando há mais de 3 semanas. É um vídeo que eu quero muito que exista, mas que eu tenho uma preguiça mortal de fazer. Porque ele é difícil e ele exige muita abnegação. Exige muita... Abnegação mesmo é a palavra. O que é isso? Eu quero fazer porque eu quero que esse vídeo exista, porque eu sei que vai ter uma ou duas pessoas que vão falar: nossa, obrigado por você ter feito isso, mas em contrapartida vai ter 10 vezes mais pessoas que vão me atacar e vão querer me catequizar e vão se sentir ofendidas e vão sentir sua fé desrespeitada e vão sentir... Isso, assim, esse vídeo vai ser a reprodução de uma história que eu carrego ao longo da vida, de todas as pessoas que eu tentei ajudar, algumas das quais só vieram me agradecer depois de anos sem falar comigo. Né? Então vamos começar, porque é uma conversa difícil. Vamos ressignificar a medicação do esquizofrênico. Primeiro, você sabe para você o que é a medicação do esquizofrênico? E assim, parece uma pergunta imbecil, mas eu lido com famílias que... eu tenho contato com famílias que, assim, 2 anos depois de terem um paciente surtado, não sabiam ainda direito para que a medicação servia e não entendiam direito a doença que o paciente... Né, que o ente querido deles tinha, e tem até hoje. Por quê? Porque a gente sempre se apega àquele fio de esperança de que a pessoa se recupere e volte a ser quem ela era. A esquizofrenia, ela é cruel no sentido de o paciente ele ter uma vida relativamente normal até o momento do surto. Então a gente se agarra a todo fio de esperança de trazer a pessoa de volta, de fazer com que ela volte a ser quem ela era. A gente consegue estabilizar o quadro, mas não consegue recuperar a pessoa que um dia foi. Então nesse sentido ela é bem complicada, e nós temos também uma diferença de esquizofrenia e de uma neurose mais simples, que vem por fatores emocionais, que vem por N fatores e que tem sintomas semelhantes ao da esquizofrenia, que podem fazer com que a pessoa tenha alucinações auditivas e pode trazer uma confusão mental e pode trazer uma sinapse que faça ela embaralhar os pensamentos e confundir imaginação com a realidade. Neurose existe, ela é curável. E são os quadros de neurose que são confundíveis com os de esquizofrenia que dão aos familiares a esperança de que ele se cure e que tudo passe e que ele perceba o quanto ele estava sendo idiota de falar aquele monte de besteira. E essa esperança ela é bem difícil. A fase da negação da esquizofrenia ela é muito longa, porque essa esperança ela tende a se estender aos limites. E ao longo do caminho, não estou falando da sua religião, da sua fé verdadeira, ao longo do caminho muitos aproveitadores fazem uso dessa esperança que os familiares têm para explorá-la, no sentido de vender milagres, vender tratamentos, vender uma série de coisas que vão trazer o paciente de volta, porque todos os cientistas na verdade são vilões, todos os médicos na verdade são vilões incapazes, porque na verdade é o lado místico que vai salvar o paciente. Isso é uma coisa bem cruel. E eu não estou aqui para lutar contra essa fé. Eu estou aqui tentando encaixar a definição da medicação dentro da fé que a pessoa tem. Então, uma maneira eficiente que eu encontrei para tratar essa medicação essa medicação é uma medicação contra câncer, ou ela é uma medicação contra diabetes. O remédio que o esquizofrênico toma, ele é uma medicação semelhante ao câncer ou semelhante ao tratamento da diabetes. Porque se for contra o câncer, então a pessoa tem um tumor que ele precisa de alguma forma regredir e ela vai fazer quimioterapia, ela vai tomar um monte de remédios, uma série de remédios ainda em desenvolvimento, em testes que são específicos para o caso dela, que podem dar efeito ou não. E aí todos os dias você toma um remédio e você faz aquele tratamento e todos os dias você reza, você ora, você se apega a tudo que você tem para que aquele remédio funcione. E das duas uma, ou ele vai funcionar ou ele não vai funcionar, porque o objetivo dele é salvar a vida da pessoa fazendo aquele câncer regredir. Esse é um caso. Agora o outro caso é insulina. E eu já dei esse exemplo no vídeo anterior e ele não foi compreendido por todas as pessoas que o escutaram. O que é insulina? O diabético ele não produz insulina, então quando você come, tudo aquilo que você come ele começa a ser transformado em açúcar, a concentração de açúcar no sangue começa a subir. O seu corpo se nutre, só que aí não dá para o seu sangue ficar doce daquele jeito, vem a insulina, começa a quebrar toda aquela glicose lá. Eu não sou nem médico nem químico, tá gente? Eu não consigo explicar isso no detalhe.
E eis que o diabético ele não tem essa insulina, e aí ele morre de sangue doce. Desculpa vulgarizar aqui o linguajar, é pra tentar tornar mais compreensível. E aí por que ele toma insulina? Para quebrar o açúcar. Então, qual é a doença do diabético? É não gerar insulina, certo? E o que é a insulina? É um negócio para quebrar o brigadeiro que ele comeu. Ou seja, amanhã, porque ele tomou insulina hoje, ele pode deixar de tomar insulina amanhã? Não. Porque, e aí, vamos lá, mas é porque você não tem fé, você precisa rezar direito. Então, espera, existem doenças que Deus pode querer curar, como câncer. Existem doenças que Deus pode não querer curar, por algum motivo e pelo propósito que ele tem, que é fazer você lidar com isso e fazer você se adaptar com isso. Então, tudo que vai contra a fé é racionalizado, né? Então vamos racionalizar essa parte, né? Vamos racionalizar essa parte e vamos encaixar isso dentro da nossa fé de maneira que você não ache que a culpa é do doente que não acredita o suficiente, que a culpa é da família que não acredita o suficiente, porque isso é cruel com a pessoa, isso é cruel com o paciente, isso é cruel com a família. Então, assim, se você nunca acusou um diabético de não ser curado por falta de fé, não acuse um esquizofrênico também. Porque no meu último vídeo teve um cara que me deu, assim, um hate meio que gratuito, e no fim ele falou assim, Deus coloca essas pessoas na nossa vida para nos ensinar alguma coisa, porque a pessoa ela não tem que ser perfeita. É esse ponto. É exatamente esse ponto. Você tem que enxergar a esquizofrenia como tendo algum propósito, e esse propósito não pode fazer você querer todos os dias ter esse paciente curado. Como se a não cura do seu paciente fosse consequência de falta de fé. Então, tente racionalizar isso dentro da sua fé. E eu estou falando isso não só para você, mas para você familiar que já está acostumado com a esquizofrenia, conseguir justificar para outras pessoas. Tente encaixar isso num ponto em que ele entre como diabetes ou como falta de um braço. Porque as pessoas diabéticas e as pessoas sem braço, elas vão para a igreja, elas têm fé e elas oram. Só que a pessoa que vai sem braço na igreja, ela não fica pedindo um braço lá, né? Por que a pessoa que vai na igreja ela não fica pedindo um braço, aquele braço que ela perdeu? Porque dentro da fé dela, aquilo não é algo que Deus deva fazer. Por algum motivo. Por algum motivo não é algo que Deus deva fazer. Então não vá para a igreja rezando para você ter esquizofrenia, porque esquizofrenia é um problema numa área específica do cérebro que faz com que ele funcione rápido demais e faça umas sinapses confusas. E essas sinapses elas vão continuar confusas e você vai precisar de um remédio para desacelerar essa, entre aspas, hiperatividade cerebral que faz com que o paciente se sinta perseguido, que faz com que ele sinta que ele está sendo sabotado, que faz com que ele sinta que ele está sendo vigiado. Então você tem uma série de características que são consequências da formação do cérebro do paciente. E o cérebro ele é daquele jeito, e você precisa tomar esse remédio para quê? Para ter paz, para perder um pouco dessa hiperatividade, e em troca você dá um pouco de coordenação, você dá um pouco de energia, você dá um pouco da atividade. Eu estou dizendo tudo isso porque quando você chega numa comunidade nova, que não é de familiares de esquizofrênicos, as pessoas não entendem essa doença e elas não sabem como lidar com ela. E quando você é acolhido numa nova comunidade religiosa, o que as pessoas falam? A gente vai curar essa pessoa. Irmãos, a gente vai curar essa pessoa porque nós temos fé. Sim, temos. Mas vamos estudar que doença é essa e onde é que ela se encaixa dentro da nossa fé. Percebe? Isso é de extrema importância. Por quê? Porque senão a gente fica replicando essas agressões que o esquizofrênico sofre. Que é do tipo, por que você não faz alguma coisa a respeito? Por que você não trata disso? Ou aquela coisa que a pessoa faz na melhor das intenções de ajudar, mas que atrapalha. Do tipo, e aí, tá tomando remédio direitinho? Já sarou? Entende? Você, né, familiar de esquizofrênico, você sabe como dói, talvez. E dói principalmente, dói quanto mais você quiser que a pessoa sare. Enquanto você tem esperança que a pessoa melhore, quando uma pessoa chega pra você e fala, e aí, ela sarou? Você vai sofrer demais. E o que você precisa? Ressignificar a medicação,
racionalizar isso. Para que quando a pessoa pergunte, e aí, ela sarou? Você consiga dizer, ela tá bem. Ela tá bem, ela é do jeito que ela é. E ela está bem. Você vai ser acusada de uma pessoa que não se preocupa, que não ama o suficiente ao ponto de levá-la no altar, que não ama o suficiente ao ponto de levar ela no médium que tem o poder de resolver esse assunto. Como se você já não tivesse tentado antes, como se você nunca tivesse tentado, como se você nunca tivesse tido essa esperança. Mas você não pode se machucar pelo olhar do outro. Então agora eu tô mandando uma mensagem específica para o familiar. Você não pode se machucar pelo olhar do outro de dizer que você trata o seu paciente com descaso porque você não faz por ele aquilo que você pode fazer. Isso é uma coisa bastante importante. Né? A gente tem que falar sobre outras coisas, a gente tem que continuar falando, a gente tem que continuar trocando experiências, porque quanto mais você escuta casos de esquizofrênicos, mais você percebe que eles são todos muito parecidos e que eles são todos muito especiais e que na verdade eles não precisam dessa cura. Seria bom que eles se curassem, sim, seria bom que uma pessoa amputada ela tivesse um novo braço, seria bom que as pessoas que têm diabetes elas se curassem permanentemente, seria ótimo. Mas enquanto isso não acontece, ou pela ciência, ou por intervenção divina, seria bom também que a gente estudasse e entendesse, para saber exatamente o que a gente está tratando. Seria bom que você soubesse falar muito espontaneamente e naturalmente para que é que serve o remédio do esquizofrênico. O que cada um deles faz. Quanto mais medicações você entender, quanto mais quadros e exemplos você tiver, mais você vai ver que o sofrimento está muito mais na expectativa e na aceitação, e na não aceitação, do que nos males que a doença em si ela pode causar. Tenham isso muito em mente. E eu vou dizer outra coisa para os familiares. Essa visão mística, religiosa, essa visão ela nunca vai deixar de existir. Você pode tentar fazer uma pregação diária, tentando conscientizar as pessoas a respeito da esquizofrenia, das causas, dos efeitos, das necessidades. Você pode passar a sua vida inteira tentando ensinar as pessoas. Você vai ensinar um monte de gente que não está preparada para ouvir, não está interessado o suficiente, não acha que vai mudar alguma coisa e que tem o caminho fácil para isso. E elas vão continuar mandando você ir para a igreja e vão continuar dizendo que você não tem fé o suficiente na cura. Enquanto você não tiver para você o conhecimento dessa doença, a aceitação dessa doença, você vai se sentir constantemente agredido, como eu me senti durante muito tempo. Então, lute contra isso, esteja preparado para esse tipo de coisa. E se você acredita muito em Deus, coloque a esquizofrenia junto com aquelas doenças que Deus não cura por algum motivo e que a gente está bem, mesmo não tendo a cura dela. Né? Já basta, né? Saibam também que neurose é muito mais comum do que se imagina. E pessoas com neurose que vão para a igreja e que se curam por N fatores, ou por intervenção divina, ou porque ela tinha um quadro temporário causado por um estresse momentâneo que passou. Então, a coisa mais comum é você ir a templos, ir a congregações, ir a religiões, ir a sinagogas, e encontrar lá pessoas que têm depoimentos comoventes do tipo, eu fui esquizofrênico e Deus me libertou, Deus me curou. E aí dá aquela dorzinha, né? Puta, se Deus curou ela, por que não cura minha filha? Por que não faz isso com a minha filha? Porque são doenças diferentes e com significados diferentes, com propósitos diferentes. Não perca sua fé, mas também não exija dela mais do que Deus pode te oferecer, ou quer te oferecer. Eu espero do fundo do coração que seja útil e que eu tenha passado um pouco da mensagem que eu gostaria de ter passado. Me digam aí o que vocês pensam sobre isso. Comentários de catequistas serão sumariamente deletados. Eu me reservo esse direito, porque eu acho que eu já estou sendo altruísta e abnegado demais só de gravar esse vídeo. Eu não vou permitir a poluição catequista aqui nos comentários. Agora, depoimentos de familiares serão muito bem-vindos. Me contem aí como é a história de vocês. Grande abraço.